Oremos nós. Querido Deus, estamos na Tua presença nesta hora, porque cremos que o Senhor aqui está. Fala, Senhor, ao nosso coração por meio da Tua palavra, por meio das Tuas orientações, e que Teu nome seja exaltado nesta manhã, por amor de Jesus. Amém, Senhor. Depois de alguns meses, estou eu numa igreja. Estou em casa desde março. Talvez alguns de vocês também estejam vindo hoje pela primeira vez, depois de um isolamento. E é muito bom estar na casa de Deus. Eu posso dizer como o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estamos em poucos números aqui por questão de segurança, mas há muitos aí pela internet. Há muitos em casa, nesta hora, ansiosos também para adorar a Deus. E eu volto à casa de Deus depois de vários meses, num dia muito especial. Num dia que é dedicado a um projeto que a Igreja Adventista já vem desenvolvendo há alguns anos, que é o Quebrando o Silêncio. Por sinal, a capa da revista está muito significativa, está expressiva. Vocês terão a oportunidade de receber essa revista ao final da mensagem desta manhã. E quando nós falamos em quebrar o silêncio, não é algo muito fácil. Eu vou dizer até que é muito difícil. Mas nós precisamos conhecer o assunto, precisamos tomar pé da situação, para que a cada vez que a gente ouvir as orientações, a gente tome decisões. Existem pesquisas que mostram como tem andado a violência no país e no mundo. E o próximo slide que eu queria mostrar para vocês, porque o tema é Deus e a violência nesta manhã, o próximo slide já mostra para a gente, pode passar o slide, por favor? Já mostra para a gente que em todo o mundo há mais de 50 mil mulheres assassinadas anualmente por companheiros atuais ou ex-companheiros, por pais, por irmãos, por outras mulheres, porque os relacionamentos também estão mudando, não é? E até irmãs e outros parentes, simplesmente porque são mulheres. Eu sou mulher e eu posso falar por experiência própria, não graças a Deus de violência, mas, por exemplo, no trânsito, quando o homem vê que é uma mulher que está ao volante, normalmente ele cresce. E ele passa por nós e às vezes fala, faz gestos que não fariam se fosse um homem ao volante. E eu estou falando talvez para alguns homens que fazem isso, infelizmente. Eu espero não estar falando para ninguém. Não estar me dirigindo a ninguém. Que essas palavras não sirvam para homem algum. Mas que fazem isso comigo, fazem. E ainda, pode passar o próximo. Nós conhecemos uma palavra que infelizmente virou moda. Tem palavras que a gente desconhecia. Anos e anos a gente nunca tinha ouvido falar. Mas de uns anos para cá, essa palavra faz parte do nosso vocabulário com muita frequência, que é a palavra feminicídio. O que é o feminicídio? É um crime considerado hediondo, terrível. É um assassinato de uma mulher por ser uma pessoa do sexo feminino. Sexo que tradicionalmente é tido como sexo frágil. Sexo inferior, sei lá o que se passa na mente daqueles que cometem o feminicídio. E o feminicídio tem como origem a violência doméstica e familiar, ou o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E dentro da própria casa, dentro da própria família. Pode passar. As estatísticas mostram que 70% dos homens que praticam atos violentos presenciaram violência na infância. E a gente vê que, infelizmente, então, é um processo que se desdobra. A criança participa de atos violentos dentro de casa, com o pai, com a mãe, com quem quer que seja.
A criança cresce e traz todos esses traumas, todos esses problemas já familiares, e muitas vezes ele vai reproduzir isso na sua nova casa, no seu novo relacionamento. Incrivelmente com pessoas que dizem amar. A namorada, às vezes começa até no namoro. A noiva, a esposa, a filha, e as coisas vão se estendendo. Pode passar o próximo slide. Qual o perfil de um agressor? As estatísticas também têm mostrado que são pessoas normais, cidadãos de bem. Que coisa! A gente às vezes imagina um monstro, né? Um cara terrível, mas os agressores têm se revelado pessoas normais, pessoas consideradas de bem. São brancos, são negros, são jovens, são adultos, são idosos, são ricos, são pobres, são desempregados, são assalariados, são pais de família. Qualquer um pode ser um agressor. E eu diria qualquer uma, que existem mulheres também partindo para a violência, não é? São pessoas que têm um conhecimento inflexível, têm a sua ideia fixa. São pessoas que não aceitam alguém falar diferente, pensar diferente. São pessoas ainda que têm pensamentos distorcidos, o que é pior, porque quando tem um pensamento correto e se mantém nele, beleza. Mas são pessoas que têm pensamentos errôneos e não se flexionam diante das novas ideias e das novas concepções. São pessoas impulsivas e que não assumem a responsabilidade pelos seus próprios atos. Sempre colocam a culpa em alguém ou em alguma coisa. O próximo slide. A idade desses agressores, surpreendam-se, vai de adolescentes até idosos, porque a faixa etária é irrelevante. Isso não conta, não tem sido fator determinante. A maioria não tem antecedentes criminais. Que loucura, queridos. Porque quando a gente vê que a pessoa já tem antecedentes, parece que a gente até se acomoda mais. É normal. Mas não, esses agressores não têm antecedentes criminais. São pouquíssimos aqueles que possuem histórico de doença mental. E a gente vê que quando muitos entram num processo, eles querem alegar um problema mental para se safarem das consequências. Mas a maioria, ou são pouquíssimos os que possuem algum problema mental. Escolaridade, 47,6% não completaram o ensino fundamental. Mais de 50% completaram o ensino fundamental, tem ensino médio, tem ensino superior. Isso quer dizer que não é um problema de educação, simplesmente escolar. Não é. Estar desempregado, aposentado ou ter trabalho informal, melhor dizendo, aumenta as possibilidades em 2 vezes daquela pessoa ser uma agressora. Dizem que na época de pandemia as violências aumentaram, mas que muitas também não foram denunciadas. Porque parece-me que a vítima fica em casa com o agressor e não tem muita chance de fazer a denúncia. Dizem que a violência aumentou, as estatísticas têm mostrado isso também. Mas não é só por causa da pandemia. A coisa já vem de outras épocas, já vem de longe. E como eu disse, a nossa tendência é sempre buscar algum argumento para minimizar a situação, mas a situação é muito séria. Enfim, diante desse perfil que a gente viu, os agressores das mulheres não são monstros, não são loucos, são o quê? Homens comuns. Então, qual é o problema? Qual é a situação? Pode passar o próximo slide. Está em nós, está em mim, está em você, ser humano. Nós temos uma coisa que é uma qualidade, é uma característica positiva, que é a nossa agressividade natural. Nós temos a tendência de reagir diante do perigo. A gente automaticamente, impulsivamente, a gente reage. Isso é um tipo de agressividade. Nós não somos seres passivos. Eu não vejo pessoas santas aqui que não reagem diante de situações de dificuldade. E é para a gente reagir mesmo. Isso faz parte da gente. É um instinto até de defesa que nós temos.
A minha irmã já foi assaltada no Rio algumas vezes, várias vezes, mas em 2 delas, eu me lembro que minha irmã reagiu. Ela deu bolsada no camarada, ela gritou, e a gente brigou muito com ela, mas ela disse, mas é uma coisa que eu não sei por que eu faço isso. É instintivamente, é espontaneamente, porque faz parte do ser humano reagir, se autodefender. Então, qual é o problema da agressividade? Passe o próximo. Qual é o problema? O problema está no desequilíbrio dessa agressividade. Quando nós perdemos o controle do nosso instinto, principalmente de defesa, a gente pode se tornar verdadeiros e perigosos predadores. Pessoas que podem cometer violência. Pode passar o próximo. E se a gente somar esse desequilíbrio da agressividade com a nossa herança genética, quem é que não tem herança genética? Quem é que não teve um pai, uma mãe, né, parentes que já trazem uma certa agressividade mais acentuada? E ainda somamos isso ao ambiente no qual nós nos encontramos, na sociedade atual. Pensem. Isso tudo junto só pode dar o quê? Só pode dar em tragédia. Não pense em você, e eu, não pensemos nós, que nós estamos livres de ser um agressor. A gente pensa que a gente nunca é capaz. Será que você não é capaz mesmo? Eu duvido de mim, sabe? Eu não sei você. Eu não sei uma mãe, eu não sei um pai, diante de um quadro que precisa defender os seus filhos, se você não é capaz de cometer um ato de violência. Lógico que vai ser por legítima defesa, mas é violência. Tanto que a lei, mesmo assim a lei, não minimiza tanto essa questão. Mas se a agressividade já faz parte de nós, eu vou dizer então que a violência tem origem em Deus? Tem origem no nosso Criador? Será que eu posso dizer isso? Vamos abrir a Bíblia agora em Gênesis, capítulo 6, verso 13. Gênesis, capítulo 6, é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, verso 13. Eu vou ler aqui na versão internacional, que é uma linguagem mais atual, mas quer dizer a mesma coisa da Almeida Revista e Atualizada, ou Almeida Atualizada e Revisada, seja o que for a sua versão, mas a ideia é a mesma. Você que está em casa aí pode abrir Gênesis 6, capítulo 6, verso 13. Será que foi Deus que criou a violência, que já deixou isso como herança para nós? Verso 13 diz assim, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, eu os destruirei com a terra. A gente observa aqui que não foi Deus, e Deus também não aprova a violência, e muito menos os atos de violência que nós cometemos e que nós presenciamos, que nós estamos aqui inseridos na sociedade. E essa história da violência, da agressividade, não é de hoje. Quando nós analisarmos agora, no capítulo 4, volta um pouquinho aí, capítulo 4, o primeiro ato de violência registrado na Bíblia, que é bem conhecido nosso, nós só vamos fazer algumas considerações. Eu fiquei pensando, onde é que esse menino aprendeu isso? Porque a gente às vezes bota muita culpa na sociedade. Onde é que esse menino aqui aprendeu a ser violento? Estou falando de Caim. A história no capítulo 4, e eu leio os versos de 3 a 5, diz que Abel, né, e Caim estavam ali, cada um com a sua profissão. E no verso 3 diz que passado algum tempo, depois que eles nasceram, passou-se algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. E olha que conclusão triste aqui o verso traz para a gente. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Queridos, onde é que Caim aprendeu a reagir dessa maneira?
Lá no início da criação, Deus fez tudo perfeito. Sabem, pecado não se explica. Se nós pensarmos no céu, Lúcifer, como é que surgiu o pecado lá, se tudo era maravilhoso e perfeito? Sabe por quê? A situação começa aqui dentro, olha. Dentro de mim e de você. Para Caim chegar às vias de fato da situação que nós vamos analisar, ele não começou lá na frente, ele começou aqui atrás. E o que é começar aqui atrás? É na nossa mente, é no nosso coração. Caim começou já a perceber que Abel, apesar de mais novo, gozava de mais privilégios do que ele, o primogênito. E ele começou a sentir já alguma inveja, algum ciúme do seu irmão. E isso a gente vê em outras histórias também, até de José, que foi contado aqui para as crianças. Isso a gente vê até hoje. O ciúme é uma desgraça, irmãos. A inveja é uma tragédia. Principalmente se a gente não controla isso. Porque o ser humano, às vezes, sente isso sem querer. Surge o pensamento. Mas eu posso repelir isso, eu devo repelir isso. Porque se eu mantiver esses pensamentos de ciúme, de inveja, isso cresce para uma coisa chamada ódio. E quando a Bíblia fala que Caim se enfureceu, eu imagino já Caim odiando o seu irmão. Cultivando já um pensamento muito ruim. Tanto que isso se externou. A Bíblia fala que o rosto dele se transtornou. Vejam, a gente não consegue por muito tempo segurar o que está aqui dentro. Isso aflora. E aflorou para Caim. E Caim, infelizmente, não cortou o mal pela raiz. Porque se ele tivesse cortado o mal ali, certamente ele não teria chegado ao ponto em que ele chegou futuramente com o seu irmão. Caim matou Abel simplesmente porque ele manteve dentro de si um sentimento que não era aprovado por Deus. É o pecado que faz isso comigo e com você, mas não justifica, eu vou chegar mais lá na frente para dizer isso, porque senão é muito fácil eu cometer tudo de errado e dizer por causa do pecado. Você não está fadado a permanecer no pecado, nem eu. E Caim teve as suas oportunidades. Então, um primeiro aspecto aqui de Caim foi ele ter permitido permanecer nele sentimentos que não edificam. Cuidado com os seus sentimentos. Cuidado com os seus pensamentos. Mas um segundo aspecto que levou Caim ainda mais adiante, a dar passos e passos para a violência, foi o sentimento de independência de Deus. Se vocês lerem comigo agora, o que está em Gênesis 4, 6 e 7, vocês vão perceber que o nosso Deus tentou apelar para Caim, assim como fez com Lúcifer no céu, assim como faz comigo e com você o tempo todo. Ele também, conhecendo Caim, conhecendo os pensamentos de Caim, vendo as reações de Caim, ele vai ter uma conversa. E o verso 6 diz, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Queridos, Deus sabia por que Caim estava furioso? Sabia. Deus sabia por que o rosto dele ficou desfigurado, transtornado? Sabia. Mas por que Deus faz essas perguntas? E Jesus fazia muito disso também quando esteve aqui na terra? Para nos levar à reflexão, queridos. Para a gente cair em si. Para a gente pensar no que a gente está fazendo. Porque muitas vezes, no calor da situação, eu, não percebemos que estamos indo para um abismo. E Deus então vem arrazoar comigo e com você, ponderar comigo e com você. Por que você está assim? Por que você reagiu dessa maneira? E aí Deus fez isso também com Caim. E Deus ainda foi mais à frente, no verso 7. Olha, Caim, se você fizer o bem, você não será aceito. É só você fazer o seu bem. Fazer o que deve ser feito, fazer o correto. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. E ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo.
dominá-lo. Olha a mensagem para nós nesta manhã, queridos. Eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninhos. Os pensamentos vêm, porque somos humanos, somos pecadores, sim, somos doentes, espirituais. Mas Deus está dizendo, você não precisa ser vencido pelo pecado. Você pode dominá-lo, você pode conquistá-lo. Entendem, queridos? E Deus, nessa hora, fez com que Caim tivesse a oportunidade de refletir no que ele estava fazendo, qual o caminho que ele estava seguindo, e perceber que ele mesmo era o responsável pelas suas escolhas, pelas suas atitudes. Mas será que Caim caiu em si? Será que ele foi sensibilizado pelo que Deus acabara de falar com ele? Infelizmente, Caim não aceitou a advertência de Deus. A inveja, o egoísmo, o ódio crescente tomaram conta de Caim, até o momento em que ele partiu para a prática de tudo aquilo que ele pensava. Esse é o nosso perigo, queridos. A gente permitir que os pensamentos nos dominem e nós cheguemos, então, à prática. A atitude que revela realmente o nosso pecado. O pecado é predatório, é destruidor, é traiçoeiro. O pecado fica escondido atrás da porta para agir sorrateiramente. Fica à espreita para alimentar esse desejo de violência assassina que você e eu temos. Ninguém está livre, volto a dizer. Todos nós somos passíveis de agir de forma violenta. Mas como controlar? Como podemos controlar isso? Um primeiro aspecto é algo que você e eu já conhecemos, de tempos e tempos. O primeiro ponto para que a gente molde o nosso caráter, a nossa personalidade agressiva, está em Salmos 51, verso 10. Salmo 51, verso 10, o salmista faz aqui uma oração que deve ser a minha e a sua. O primeiro passo para nós dominarmos o pecado que habita em nós, para nós controlarmos essa agressividade, está no pedido do salmista, no verso 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável ou inabalável. Você precisa lutar contra isso. Você precisa clamar a Deus para mudar o seu coração, para renovar o seu coração, renovar a sua vida, nascer de novo. E nascer de novo implica uma cirurgia. Cirurgia não é nada bom, dói. Tem todo um processo, porque não é também no estalo. A mudança vem paulatinamente e ela se encontra lá em Ezequiel, no capítulo 26. Vamos à Bíblia mais uma vez. Desculpem, capítulo 36. Ezequiel 36, do verso 25 ao verso 27, que tem a ver com o processo do nascer de novo, do permitir que Deus molde a sua vida por dentro. O nosso problema é que às vezes nós queremos mudar por fora primeiro. Fazemos um processo contrário. Eu preciso trabalhar comigo aqui dentro. E o exterior vai refletir aquilo que eu tenho aqui dentro. Nós percebemos isso em Caim. Primeiro ele se enfureceu. Depois o rosto ficou transtornado. Deus não mudou o rosto de Caim, eu não queria mudar o rosto de Caim. Deus queria mudar o interior de Caim, é isso que Ele quer fazer comigo e com você. Por isso, Deus diz assim no verso 25 do capítulo 36 de Ezequiel: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Deus sabe
que o único remédio para mim e para você é Cristo Jesus. É um novo coração, é uma nova vida renovada pelo próprio Jesus, que veio a este mundo para que nós pudéssemos seguir os seus passos. Mas uma outra coisa necessária, eu já nasci um dia nas águas batismais. Eu já recebi o Espírito Santo quando eu fui batizada. Porque quando eu fui batizada, o pastor disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, queridos, quando nós nascemos de novo, não é somente naquele dia, não é somente hoje, é a cada dia. Cada dia é uma oportunidade de você e eu nascermos novamente em Cristo Jesus. Mas não basta nascermos, nós precisamos permanecer. A Bíblia é clara quando diz que aquele que perseverar até o fim, esse que vai ser salvo. Não cremos uma vez salvo, salvo para sempre, mas cremos numa constante comunhão com Cristo, de estar cada dia mais perto de Cristo. Há pessoas que acreditam que a humanidade vai ficar melhor, que ela está cada dia se aperfeiçoando mais, que ela está se elevando, que ela está se regenerando. Tem gente que crê até que a política vai dar jeito. Tem gente que crê que o ser humano vai resolver o nosso problema. Não há como o ser humano se regenerar por si mesmo. A humanidade não consegue fazer isso sozinha. E eu quero ler só um trechinho do livro Patriarcas e Profetas, na página 41, que diz o seguinte: a humanidade não tem poder para regenerar-se. Ela não tende a ir para cima, para o que é divino, mas ela tende a ir para onde? Para baixo, para o que é satânico. E Cristo é a nossa única esperança. Queridos, o único caminho para a violência é permitir que Deus atue na vida das pessoas. É permitir que Ele salve essas pessoas, que Ele mude essas pessoas. Voltando à história de Caim, eu estou chegando ao final da história de Caim, volto lá no capítulo 4 agora, no verso 9. Deus vai se dirigir a Caim mais uma vez, com uma outra pergunta. 4:9 de Gênesis. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? E eu penso que Deus está fazendo hoje essa pergunta para mim e para você. Onde está o seu irmão? Onde está a sua irmã? Onde estão as mulheres que têm sofrido violência? Onde estão as crianças que têm sido alvos de abuso sexual? E nesta semana nós acompanhamos a história daquela menina de 10 anos, cuja identidade, infelizmente, foi revelada. Foi perseguida essa semana por muita gente. Muita gente que eu não sei se queria ajudar, não. Mas muita gente que queria novidade, que queria dar notícia. Muita gente querendo dizer para a menina e para a família o que ela tinha que fazer. Que absurdo! Você não tem o direito de dizer para as pessoas o que elas têm que fazer. Nós não podemos ficar realmente acomodados na nossa situação. Não tenho nada a ver com isso, porque Deus está me perguntando, está te perguntando, onde está teu irmão e a tua irmã? Eu preciso me importar com as pessoas. Mas me importar não significa simplesmente ficar dizendo para ela o que ela tem que fazer. Com relação à violência contra as crianças, as estatísticas mostram, essa foi agora de março de 2020, que a cada hora, 3 crianças ou adolescentes são abusadas sexualmente. A cada hora, 3. Se a gente fizer a conta. Em 2018, foram 32 mil casos de abuso. E qual o principal alvo do abuso? Se a gente considerar meninos e meninas, as meninas estão à frente disparadamente. Entre meninas de 0 a 9 anos e meninos de 0 a 9 anos, são 76,4% de meninas abusadas sexualmente. Da idade de 10 a 19 anos, crianças, adolescentes, meninas estão com 92,2% de abusos. As meninas são alvo
dos abusos sexuais. Uma coisa que me impressionou é saber onde esses abusos acontecem. Vocês já sabem. Em primeiro lugar, o local onde as crianças e adolescentes são mais abusadas são dentro da própria casa. A casa dispara, em primeiro lugar. Segundo lugar, a escola. Vejam, queridos, onde as crianças deveriam estar mais amparadas, tem sido o local onde elas têm sido mais abusadas. O agressor, normalmente, quem é esse agressor? A estatística mostra aqui 8 colocações. Em 8º lugar, outros, variados, que não sejam os que eu vou falar agora. Em 7º lugar, é o namorado ou cônjuge, que tem sido o agressor das mulheres. Eu sou professora e eu presenciei uma cena de uma aluna, o namorado queria que ela atendesse o telefone naquela hora. E eu ouvi os berros dele com ela. Eu não me contive, eu tive que dizer, minha linda, depois conversei à parte com ela. Se esse camarada já faz isso com você enquanto está namorando, o que você espera dele no casamento? Entre 4 paredes, hein? Se ele não te respeita agora, ele não vai te respeitar depois. Aí eu quero aproveitar para falar para você que é jovem. E eu falo para homens e mulheres, se o seu namorado, a sua namorada, não te respeita agora, quando as coisas estão maravilhosamente bem, não se iluda. Ele não vai mudar, ela não vai mudar. Pode mudar sim, para pior. Não permita ser abusado, abusada emocionalmente, psicologicamente. Corte o mal pela raiz, corte no namoro, porque depois as coisas ficam muito piores. Não pensem, não se iludam. Em 6º lugar vem um cuidador, alguém que a gente põe para cuidar das crianças. Em 5º lugar é um irmão que abusa das crianças. Em 4º lugar é desconhecido. A criança às vezes está na rua, né, às vezes vai para a escola, né, um desconhecido, um louco, aí a gente pode até dizer que é um louco, não é? 3º lugar, pasmem, a mãe. Meninos também sofrem abusos. E mães também abusam. Em 2º lugar, amigo ou conhecido, e às vezes um parente mais próximo. Dessa menininha de 10 anos, vocês viram, né, ela, da família, é um conhecido. E em 1º lugar, eu falo com muita tristeza, é o pai, padrasto. As pessoas mais próximas são aquelas que mais causam traumas, dramas, violência dentro da própria casa. Que tristeza é a gente saber dessa situação. Mas eu volto à pergunta. Deus perguntou a Caim, onde está o teu irmão Abel? E eu quero perguntar para você e para mim, onde é que está o teu irmão? Onde é que está a vizinha? Onde é que está a sua filha? Tem mãe também que fecha os olhos à violência que as filhas sofrem. Ficam coniventes com o atual marido, com o marido até, com medo de perdê-lo. Já perdeu há muito tempo. Minha mãe ficou viúva com 47 anos e eu tinha 8 anos. Minha irmã tinha 10. E assim ia, porque nós somos 8. Mas eu sou a mais nova. E minha mãe dizia, eu tenho muito medo de me casar de novo. Porque eu não sei que pessoa que eu vou colocar dentro da minha casa para conviver com as minhas filhas. Eu louvo a Deus, porque minha mãe pensou em mim. E me poupou, talvez, de uma tragédia. Mas quantas mães têm presenciado e têm sido coniventes com o abuso do pai ou do padrasto? E quando Deus perguntou para Caim, onde é que está o teu irmão? Qual foi a resposta de Caim? Está aí no verso 9. Não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Sou eu o guardador do meu irmão? E eu quero perguntar para você que está aqui na igreja hoje, para você que está em casa. Você é responsável pelo seu irmão? Você é guardador do seu irmão? Eu não vou responder, porque você já sabe a resposta. Se eu disser a resposta, eu vou ser redundante, porque você já conhece a resposta. A lição desta semana, daqui a pouco vocês vão recapitular,
destacou a parábola que está lá em Mateus 25, 31 a 36. E Cristo deixou claro ali que quando nós fazemos o bem a um dos pequeninos, estamos fazendo a Ele. E serão esses que herdarão o céu. Mas o que é fazer bem para essas pessoas, né? Como que eu posso fazer o bem? A lição ainda na parte de quinta-feira, na página 105, eu destaquei só um trechinho. Traz uma tremenda responsabilidade para mim e para você com relação a essa pergunta que Caim fez e que às vezes nós fazemos. Sou eu responsável pelo meu irmão? Sou eu guardador do meu irmão? A lição diz assim: viver de maneira egocêntrica, eu, minha família, meu filho, e negligenciar as necessidades físicas, mentais, emocionais e espirituais dos outros, preste atenção agora, é correr o risco da perda eterna. Lavar as mãos, queridos, foi a atitude de Pilatos. Que não seja a minha atitude nem a sua, diante do que nós estamos presenciando e de coisas que a gente acompanha. E você pode, e você deve, e você precisa fazer alguma coisa dentro da sua esfera. Eu recebi uma ligação de uma amiga, que está com uma sobrinha em casa, com problemas psicológicos, porque no ano passado ela foi internada, mas por conta da pandemia agora, o hospital liberou para continuar o tratamento em casa, desde abril está em casa. Essa jovem de 24 anos, ela se envolveu com drogas, se envolveu com a prostituição profissional, tem 2 filhos, e está lutando agora para se libertar desses 2 vícios. Irmãos, eu tenho acompanhado essa jovem na medida do meu possível, mas chegou um momento que eu disse, eu não posso fazer determinada ajuda a ela, e procurei uma psicóloga amiga, sabem? Você pode fazer isso, e deve fazer isso. Eu estou tentando dar um apoio na minha área educacional, porque ela tem sonhos de estudar. Ela parou de estudar no primeiro ano do ensino médio. E aí eu quero ocupar a mente dela, porque a gente conhece o velho ditado que mente vazia é oficina de Satanás. E quanto mais ela ficar focada no problema, no desejo dela de voltar, porque ela disse, eu sinto falta daquela vida. Olha que coisa, irmãos. Eu sinto falta de me arrumar e sair para a prostituição. Olha. Eu sinto falta, ela treme pela falta da droga e está fazendo uso de medicamento. E o que eu, Marília, posso fazer? Eu poderia dizer, não sou médico, não sou psicóloga, não posso fazer nada, posso. E aí eu descobri um caminho. Eu tenho feito com ela todos os dias exercício de português. Eu passo exercício, atividade, peço para ela estudar. E à noite, antes dela dormir, ela me liga toda noite. E eu pergunto, como foi o dia dela? Eu pergunto as coisas de português que a gente está estudando. E depois eu peço assim, fale aí, o que você quer agradecer por hoje? Eu quero agradecer porque eu venci hoje. Eu quero agradecer porque meus filhos estão bem. Hoje eu consegui dar banho nos meus filhos, ela disse. Sabem? Pequenas coisas. Uma psicóloga foi chamada, ela está tendo tratamento, isso não substitui. Uma coisa não substitui a outra, cada um atuando na sua área, conforme você pode fazer. Eu fico muito incomodada com os sermões do Quebrando o Silêncio. Fico muito incomodada. Está ali o banner, vocês vão receber essa revista, mas eu fico muito incomodada, porque eu fico pensando que a nossa igreja tem sido muito inteligente em fazer esse tipo de trabalho. Mas, por outro lado, eu fico muito preocupada de estarmos só na teoria, entupindo a cabeça dos irmãos com isso aqui todo ano. Mas o que de fato a igreja está fazendo? O que realmente você está fazendo? Nós vamos sair daqui hoje da mesma maneira? Cruzando os nossos braços porque o problema não é nosso? Você pode e você deve fazer alguma coisa que esteja ao seu alcance. A fé sem obras, queridos, vocês sabem muito bem que é morta. Então não dá só para ficar com peninha, se comovendo.
dessas pessoas. Tudo que te vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Faça o seu melhor. Faça aquilo que você pode fazer e que deve fazer. E nesta manhã, eu faço um apelo. Ou melhor, eu vou fazer 4 apelos. O primeiro apelo é para você, que talvez esteja sendo um agressor ou uma agressora. E quando eu falo isso, eu não estou pensando só no físico. Eu estou pensando no emocional, um agressor emocional. Estou pensando também num agressor espiritual. Tem pessoas dentro de casa que só vivem apontando o dedo para o outro como se fossem as melhores pessoas e os outros nada fossem. E há uma tortura dentro de casa ou fora dela que nós às vezes não suportamos. E nós, neste ponto, nós somos agressores. Agressores morais, espirituais, emocionais. E às vezes chegamos até a ser agressor físico. E o apelo desta manhã, primeiro, é para você que é agressor. Saia dessa vida, queridos. Já vimos nesta manhã que a solução não está em você mesmo. Pode contar com a ajuda de profissionais, sim. Mas, no fundo, você precisa de Jesus. E o Cristo, que é o meu Deus, que é o seu Deus, ele diz assim, quando você o encontra, quando eu o encontro, vai e não peques mais. Nesta manhã eu quero fazer um apelo, uma súplica a você que tem sido o agressor ou agressora. Pare. Em nome de Jesus, mude o seu caminho, porque eu sei que você não é feliz assim. Deus tem planos de vida para você também. Deus também quer te salvar. E quem somos nós para ficarmos atirando pedras? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas você não pode continuar na prática que você tem levado. Esse sermão de hoje não pode ser simplesmente mais um. Deus está falando ao seu coração. Saia desta vida. O segundo apelo é para você que é vítima. Saia também dessa esfera de tortura. Procure alguém de sua confiança. Procure alguém que possa te ajudar de alguma forma. Às vezes não é a primeira pessoa ainda a te ajudar, mas aquela pessoa pode ser um canal para você buscar outros caminhos. Como eu não fui o canal da jovem que eu estou ajudando, eu estou levando para psicólogo, eu estou fazendo outros caminhos. O terceiro apelo é para você que é profissional aqui na igreja. Quem está em casa está aqui agora. Eu vejo que eu tenho advogados, às vezes essas pessoas precisam de advogados. Chega um momento que não dá, às vezes, para ficar só na conversa e a gente precisa de um apoio de um advogado. Psicólogos, essa igreja tem. Médicos, educadores como eu, que podem te ajudar e que podem fazer alguma coisa. Não dá para você ficar guardando o seu talento. Use-o também na causa de Deus. Muitas vezes a gente usa muito lá fora, quando a gente é recompensado financeiramente. Mas a gente pode e deve usar aqui dentro também. Quarto apelo, é para você aí. Você que é membro, que acha que não é profissional, que não é o agressor, não é a vítima, você também tem que fazer alguma coisa se chegar ao seu conhecimento. Você pode ajudar, não seja omisso, não seja conivente, ajude. Ajude como você puder, como Deus quer que você ajude. E eu vou terminar com 2 passagens. A primeira dela está lá em Tiago 4:7. O não fazer nada, queridos, o negligenciar, nós vimos, faz a gente correr o risco da perda eterna. Porque Tiago, capítulo 4, verso 17, diz assim: portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, o que acontece? Comete pecado. Pecado da omissão, pecado da negligência, pecado da insensibilidade, pecado da indiferença, pecado. E quem não se arrepende dos seus pecados, quem não muda a sua rota, não alcançará a misericórdia do Senhor.
Aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Mas quem permanece no seu caminho de pecado, certamente vai ter a perda eterna. Mas eu não quero terminar com as minhas palavras. Eu quero que a última palavra seja do Senhor nesta manhã. Por isso eu quero terminar com mais um trechinho, o último agora que nós vamos ler, que está em Isaías, que foi o trecho que eu li nesta manhã, fazendo o Reavivados por sua palavra. Um capítulo da Bíblia por dia. E nesta manhã eu me deparei com Isaías, capítulo 1, os versos 5 e 6 primeiro. Capítulo 1 de Isaías, versos 5 e 6. Porque haveriam de continuar a ser castigados, porque insistem na revolta, a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Esses somos nós, seres humanos, machucados, feridos, da sola do pé até o fio da nossa cabeça. Todos, de alguma forma, estamos sofrendo. Mas o verso 16 agora diz: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. É Deus que está dizendo isso. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos. Olha Deus me convidando, te convidando como fez com Caim. Vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas, verso 20, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Oremos. Querido Deus, palavras fortes acabamos de ler. É o apelo desesperador de um Deus que quer salvar. É o apelo de um Deus que quer resgatar, que quer regenerar a raça humana caída, destruída pelo pecado. Nesta manhã, Senhor, nós te clamamos pelo agressor. Nós te clamamos pelas vítimas. Nós te clamamos pelos profissionais que podem fazer alguma coisa. Nós te clamamos por tua igreja, que tem ouvido essas mensagens anos e anos. E sabemos que quanto maior é o conhecimento, maior é a nossa responsabilidade. Por isso, Senhor, esteja em que esfera estejamos, que demos um basta no pecado, que paremos de pecar, que paremos de nos omitir, que paremos de fingir que está tudo bem, que tiremos o egoísmo de nós, que tire, Senhor, de nós aquilo que o Senhor não colocou, e que sejamos transformados à imagem e à semelhança de Cristo Jesus, o único que pode nos dar a esperança de uma nova vida, de um novo coração, de um renascer, tanto para nós, quanto aqueles que têm sofrido com abusos sexuais, morais, emocionais, espirituais, seja qual for o abuso, mas não há nada que o Senhor não possa fazer para nos tirar dessa situação. Por isso, nesta manhã, nós nos entregamos para que o Senhor mude a nossa vida, para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor nos dê o amor de Cristo Jesus, e assim possamos contribuir para um mundo melhor, e possamos estar na eternidade com o Senhor e com os salvos. Nós te clamamos, nós te suplicamos, por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém, Senhor.